Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja a sua Mãe, Santíssima e Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Eu venho aqui por meio deste meio, por internet, no YouTube e no Face, para ajudar todo aquele que queira preparar-se como um verdadeiro católico, com as ensinanças da nossa Santa Igreja, e nas Sagradas Escrituras e no Catecismo da nossa Santa Igreja, e sobre os sacramentos e as riquezas da nossa Santa Igreja. Eu primeiro vou ler aqui uns textos da Sagrada Escritura e eu depois vou dar uma explicação para todo aquele que queira ver o meu vídeo e escutar o que eu vou ler aqui, a palavra de Deus, não são palavras minhas. Eu vou ler Mateus, capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 25. A preparação da ceia pascal. No primeiro dia da festa dos Acimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de um certo homem, e dize-lhes: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Aqui o Senhor nos está a dizer, antes de ele ser entregado, ele vai celebrar a Páscoa com os discípulos. E então, aqui, seguindo, vou ler aqui sobre a traição de Judas, o anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: em verdade vos digo, um de vós me há de entregar. Profundamente entristecidos, começaram a perguntar-lhes, cada um por sua vez: porventura serei eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo o pão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem siga o seu caminho, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: porventura serei eu, mestre? Tu o dissestes, respondeu Jesus. Aqui, como todos nós sabemos católicos, ele fala da traição de Judas, um dos apóstolos que o traicionou e que foi entregue por ele, por um punhado de moedas. Entregou o Senhor da vida. Então, aqui vou ler agora o seguinte, a instituição da Eucaristia, que o Senhor, com os seus apóstolos, instituiu a Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e depois de o pronunciar a benção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui já é outro versículo, que é do versículo 25, depois siga 27 até o versículo
29. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue da nova da aliança, que vai ser derramada por muitos para perdão dos vossos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste produto da videira, até o dia em que beber o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Aqui, o Senhor instituiu a Eucaristia na última ceia, quando o Senhor parte o pão e reparte aos 12, dizendo que esse é o seu corpo que será entregue para perdão dos pecados. Depois de uma copa de vinho, partiu, dizendo que essa é a nova aliança, que o seu sangue que será derramado para perdão dos pecadores. Bem, aqui fica a gente memorizar e pensar e analisar bem. Muitos, às vezes, de nós, que nos chamamos de ser católicos, mas de palavra de tradição, não vão à missa, não se confessa, porque é confessar com o homem. Mas aqui o Senhor nos explica claramente, institui a Eucaristia. A Eucaristia é a Santa Igreja, é Jesus mesmo, que é oferecido como sacrifício no altar. Quando o sacerdote pega a copa de vinho, ele a consagra, levanta primeiro a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Pronuncia as palavras que o Senhor nos ensina que pronunciou na última ceia. E depois a seguir a copa de vinho. Pronuncia, consagra, que é a Eucaristia, depois consagra a copa de vinho. E o momento que o sacerdote consagra a Eucaristia e a copa de vinho, se transforma em verdadeiro corpo e sangue do Senhor, realmente presente. Porquê? Porque assim o Senhor lhe instituiu na última ceia com os apóstolos e disse: façam isto em memória minha. Mas é real, não é simbólico, porque assim o ensina o Senhor. O Senhor, como escolheu os 12 apóstolos, depois noutra passagem da Sagrada Escritura, lhes diz para que venham para o mundo anunciar a boa nova a toda criatura. El que crê se salvará, e el que não crê se condenará. Noutra passagem diz: a quem perdoar os pecados quedam perdoados, e a quem os reteneres quedam retidos. Aqui o Senhor está dando autoridade ao sacerdote para perdoar os pecados e também anunciar a boa nova. O Senhor instituiu os seus ministros para exercer o seu ministério na sua Santa Igreja. E noutra passagem, não recordo aqui o capítulo e versículo, manda batizar.
batizarás em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desde aquele momento, todos os batizados passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus, igreja. Os nossos corpos. Recebemos o batismo, pois nos preparamos, já depois de grandezinhos, para o crisma. No crisma, confirmamos a nossa fé como verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, para ensinar, pregar também a palavra de Deus a todos, a toda criatura, anunciar a boa nova do Senhor, a salvação do ser humano. Mas primeiro temos que converter-nos verdadeiramente de coração. Hoje mais que nunca, nestes tempos modernos, onde a humanidade se afastou do Criador, do dono da vida, para adorar o maligno. Hoje em dia, volto a repetir isto, ontem gravei um vídeo, falei disto também, e é necessário falar disto e explicar isto para que todo aquele que veja este vídeo tenha conhecimento do plano maligno, diabólico, satânico que há aí detrás. Até os políticos estão metidos em isso. Nos Estados Unidos vai inaugurar um templo satânico onde vão fazer missas negras e tantas coisas vão render culto a Satanás, esse templo satânico. No México tenho conhecimento também que vão construir outro templo satânico. A humanidade está indo por um caminho da perdição. Deixou de adorar o Criador, o dono da vida, para render culto a Satanás, o destruidor de todo o ser humano, destruidor da nossa fé, da nossa Santa Igreja, porque hoje mais que nunca há muitos consagrados. A maçonaria estudou, se formou nos seminários com propósito, fazer-se sacerdotes, mas com um propósito, com um fim, para destruir a nossa Santa Igreja desde adentro. Há muitos infiltrados, autoridades altas da Igreja, como bispos, cardeais, sacerdotes. Hoje em dia já se ouve falar da teologia da libertação. Que ensina coisas erradas contrárias ao que o Senhor nos ensinou desde um princípio, desde Pedro e a seguir todos os sucessores até o Papa Francisco. Hoje, mais que nunca, devemos preocupar-nos por a nossa fé, preocupar-nos por a nossa salvação da nossa alma. Neste mundo estamos aqui de passagem. E o mais importante é a salvação da nossa alma. Devemos trabalhar, viver a nossa vida sanamente,
preparar-nos, ser formados como verdadeiros cristãos católicos nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, no catecismo da nossa Santa Igreja, nas Sagradas Escrituras. Primeiro ler o catecismo da Santa Igreja como guia para entender as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Na nossa Santa Igreja temos a riqueza mais grande, as ensinanças dos nossos obispos, cardeais, sacerdotes, bons sacerdotes e bons cardeais e obispos, que ensina verdades e defende a família, a nossa tradição católica, entre os pais e os filhos, os valores da família cristã com Deus. Deus, o dono da vida. Deus criou o mundo. Sem Ele nada existira. Ele é o dono da vida. Deus nos deu a vida a todos nós, os seres humanos. Desde a Eva até ontem, hoje, amanhã e sempre. Não há que esquecer isso. Hoje em dia, nestes tempos modernos, como sempre repito, a humanidade se afastou do Criador, do dono da vida. É necessário que tomemos consciência da nossa fé, a que preocupemos aprender a nossa fé, a se formar como verdadeiros católicos, não de palavra, nem de tradição, nem porque meus pais eram católicos, também eu sou. Não, há que ser verdadeiros católicos. Despertem para a vida. Estamos distraídos. Neste mundo moderno, há muita distração. Temos tantos meios para distrair-nos. E olvidamos o mais importante, que é a Deus, o dono da vida, a Eucaristia, o tesouro mais grande do mundo que temos nós, que é Jesus na Eucaristia, da nossa Santa Igreja. Chegarão dias onde a Eucaristia será proibida. Há um plano diabólico por detrás de tudo isto para destruir a nossa Santa Igreja e destruir a Eucaristia, mudar por outras falsas ensinanças. Por isso, irmãos e irmãs católicos, venham aqui por este meio com conhecimento do que há por detrás de tudo isto, para alertá-los, para que abram os olhos e despertem, para que se formem como verdadeiros católicos, lendo as Sagradas Escrituras e o Catecismo da nossa Santa Igreja, que é muito importante, e aprenda, ensine os seus filhos, porque eles vão ensinar coisas ao contrário, o que o pai e a mãe ensinam em casa. Mientras são pequenos, pode ensiná-los, pois de grandes será difícil. E muitos se vão a lamentar por não haver aprendido e haver ensinado os seus filhos pequenos. Dissemos que, normalmente, como na Igreja Católica, todos na nossa Igreja, fomos batizados, fizemos a primeira comunhão, o crisma, e esqueci tudo.
Mas também é que ver que o catequista também tem que ser bem formado. No Catecismo da Sagrada Igreja, nas Sagradas Escrituras, para poder dar catequeses aos crianças. E assim eles vão aprender mais, são que à medida que vão crescendo, alguns se mantendrá, outros pode se afastar, como eu também. Hoje em dia estou agradecido com o meu pai e a minha mãe por haver, e eles, sem saber ler e escrever, o pouco que eles sabiam, a sua fé, eles ensinavam os seus filhos, rezavam juntos em família, o Santo Terço. Ou passar os anos, passar muitos anos, esqueci tudo isso também e me afastei por muitos anos. Mas valeu a pena. Hoje em dia estou muito agradecido com o meu pai e a minha mãe por essa ensinança. Tardei muitos anos. Há uns anos atrás, procurei os caminhos hacia Deus e fazia o Santo Terço, ensinava minhas filhas. E pronto, e depois também me afastei. Problemas da vida, não? Mas não se deve fazer isso. Mas também não tenho o conhecimento que eu tenho hoje em dia. Se eu tiver o conhecimento que eu tiver hoje em dia, não me haver afastado. É assim, todos nós, como adolescentes, crescemos, vamos madurando, muitos se afastam por muitos anos. E à medida que vai passando os anos, vamos madurando com os anos da idade e chega um tempo que aquela semente foi semeada no nosso coração, volta a florescer, porque temos essa graça no nosso coração do batismo, essa graça de Deus, o santuário de Deus que habita em nós. O que passa é que nós, com as nossas más ações e o pecado, afastamos essa graça. Mas Deus sempre faz com que nós volvamos a Ele. Muitos, nós católicos, fomos batizados, primeira comunhão, crisma. Muitos talvez se afastassem, não tiveram essa graça como eu, de reflexionar, de converter mais a fundo como verdadeiro católico e partiram desta vida sem ter esse conhecimento. Por isso venho aqui estes meios para ajudar todo aquele que reflexione sobre a sua vida e a importância que é a nossa doutrina católica, a fé, a importância que é Deus na nossa vida, o dono da vida. Sem Deus não somos nada. Esta é a mensagem que quero enviar a todos vós católicos e não católicos, e o que não seja católico, que se converta verdadeiramente e procure formar-se nos sacramentos da nossa Santa Igreja,
o meu batismo, que é muito importante, que é uma graça de Deus, e desde aí passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. A primeira comunhão, que é para receber o corpo do Senhor, preparar-se na primeira comunhão, e depois o crisma, já grandezinhos, para a gente preparar para se crismar, confirmar a nossa fé, sermos apóstolos de Cristo para pregar a sua palavra e as suas ensinanças a todos os irmãos católicos e não católicos. É necessário, nestes tempos de tanta confusão e tanta divisão e tantas falsas crenças, até como entre muitos os católicos, nós os católicos, de onde acredita em tudo, feitiçaria, bruxarias, astrologia, horoscópio, adivinhação, curandeiros, tanta falsa crença que é por aí, tanta falsa crença. Isso é do diabo, não é de Deus. Ah, mas eles são católicos e falam de Deus? Sim, o diabo também fala de Deus. Tentou a Eva e uns mais que nunca siga tentando a humanidade. Ele hoje está trabalhando muito, dia e de noite. Só basta dar um vistaço e o mundo, o que vemos, tanta maldade no mundo. Matança dos inocentes, crianças. Nestes tempos atuais, por ano, são assassinados 16,3 milhões de crianças não nascidos, arrancados dos ventres das mães, com pinças, lhe arrancam bracinhos, as perninhas. Isso é uma monstruosidade, faz um ser humano. E muitos ainda defendem o aborto. Há que condenar o aborto e um assassinato, uma monstruosidade dos inocentes. Hoje em dia, irmãs e irmãs católicos, pido que reflexionemos, que pensemos mais, analisemos como está o mundo atual. Nunca se viu tanta maldade como nestes tempos. Houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas hoje em dia, pior que essas guerras, morre muito mais gente. Essa guerra que é entre a Ucrânia e a Rússia e os outros que estão planeando para a terceira que vem por aí. Isso vem. Estamos no fim dos tempos, o que nos fala no Apocalipse de João. Fim dos tempos é de onde haverá muita divisão na Santa Igreja, muita violência, guerras, desastres naturais preparados por mão do homem. Não culpamos a Deus por desastres naturais. O homem é o culpado. O homem está destruindo o planeta onde vivemos. Imagine-se, com tanta tecnologia, armamentos nucleares,
fábricas com essas químicas que vão à atmosfera, destrói a capa de ozono, faz com que o planeta mude. E haja tanto desastres como estamos a vendo. Mais calor, descontrole das estações, mais frio e tanta coisa que estamos a ver. Isto foi tudo preparado por o homem. Ha mexido na natureza e a natureza está reclamando. Por isso, é importante que nós todos nos convertamos de verdade, façamos penitência, oremos com o Santo Rosário, paz de família, ensine os seus filhos. Para estes tempos modernos, onde se vê tanta ideologias ensinadas aos jovens, às nossas crianças, é necessário tomar consciência e formar-se como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa Santa Igreja, da nossa fé, das Sagradas Escrituras, e aprendamos a defender a nossa Santa Igreja, não falar mal dela, porque a nossa Santa Igreja é um patrimônio que pertence a Jesus. Como Jesus disse a Pedro: Simão Pedro, Simão, desde a hora te chamarás Pedro, e sobre esta pedra identificarei a minha igreja, e as forças do inferno não perseverarão contra ela. A barca de Pedro está sendo muito fragilada, muito atacada, mas saldrá a flote, porque Deus não permitirá que ela destrua. Passará como nos tempos dos apóstolos, sofrerá muito, muitos vão padecer muito, vão ser perseguidos, torturados e mortos também. Nestes tempos atuais, a Igreja vai se fazer pequenininha, como quando começou, mas Jesus vai triunfar. Jesus, na sua imensa inteligência, Criador de todos nós, ser humano, e de tudo o que há e no mundo, no final vai ver o triunfo e da nossa Mãe Santíssima, que hoje mais que nunca se aparece a muitos videntes em várias partes do mundo, chora lágrima de sangue por todos nós, porque ela sabe o que vem para nós. Ela nos chama urgentemente a que façamos penitência, que nos convertimos verdadeiramente, antes que seja demasiado tarde. Aconselho a todos vós católicos, e sempre vejo um vidente, Pedro Regis, em Anguera, Brasília. Há 35 anos que Nossa Senhora ela aparece. Ele ha dado muitas profecias do que é sucedido e do que vem, que são bem graves.
mas ninguém é obrigado a acreditar em aparições. Não é um dogma de fé, mas é para alertar-nos que a nossa Mãe Santíssima, hoje mais que nunca, nos chama a gritos para que tomemos consciência e nos convertamos verdadeiramente e nos chama a oração do Santo Terço e a que sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos e a que defendamos a nossa Santa Igreja com a verdade. Não vou alargar mais este vídeo. Desejo uma boa tarde, ainda não está de noite, a todos vós e pido todo aquele que se queira subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos ou dar um gosta se gosta, para que assim o YouTube possa recomendá-lo a mais irmãos católicos e não católicos, para que também eles possam ver este vídeo e que ele possa ajudar no caminho, assim, à conversão, à verdadeira conversão. Que Deus os abençoe a todos. Até o próximo vídeo.